Pessoal, boa noite a todos. Hoje, motivo de muita satisfação, né? Tem um grupo estreando conosco, eu estou vendo rostos novos aqui. A gente fica muito satisfeito, né, de saber que a Seara está recebendo novos integrantes, né? E que eles peguem firme, continuem. Só temos a ganhar com isso. Nós somos os grandes privilegiados aí, se pudesse dizer isso, ou os grandes contemplados com aquilo que a doutrina nos oferece, né? Somos nós próprios os grandes beneficiários disso, porque o tempo passa muito rapidamente. Vocês estão jovenzinhos aí, mas, né, Marlene, quando nós olhamos, o tempo passa. E é isso aí, cada vez o pessoal assumindo mais jovem, né, a tarefa espírita, muito importante. Nós vamos ver a leitura de uma mensagem. Faz favor. Do livro Estude e Viva, do franciscano Xavier Valdo Vieira. Ambiente espiritual. Há, sem dúvida, uma tarefa especial, particularmente destinada aos espíritas, à margem das obrigações que lhes são peculiares. A formação de ambiente adequado ao trabalho edificante dos bons espíritos. Consciente de que somos sustentados por legiões de instrutores, domiciliados em planos sublimes e informados de que eles se propõem amparar a humanidade. Será justo relegar tão somente a médiuns e fenômenos a cooperação com eles? Aliás, é necessário considerar que a mediunidade deve ser laboriosamente burilada a fim de refleti-los e que os fenômenos quase sempre se perdem na cinza da dúvida ou na corrente tumultuária da discussão. Todos nós estamos convocados a colaborar com os mensageiros do Senhor, notadamente no sentido de preparar-lhes ambiente favorável à manifestação. Para isso, principiemos por banir do cérebro toda a ideia de crueldade, violência, pessimismo ou azedume. Diante de qualquer pessoa, sintamo-nos à frente de criatura irmã que aguarda de nossa parte o amor com que fomos quinhoados pela providência divina. No repouso ou na atividade, no lar ou na via pública, atendamos a harmonização e a serenidade. Conversando, evitemos imagens de irritação ou maledicência. Fujamos de repisar comentários em torno de escândalos e crimes, detendo-nos, em casos escabrosos, apenas o tempo imprescindível ao esclarecimento da verdade, sem converter a sinceridade em botija de fel. Comuniquemos alegria e confiança aos que convivem conosco. Tenhamos a coragem de praticar o bem que apregoamos, buscando com diligência a ocasião de servir. Se surge o impositivo de alguma retificação em nosso círculo de trabalho, coloquemo-nos no lugar do corrigido para que a brandura nos aconselhe e, doando algo, situemo-nos na posição de quem recebe, para que a vaidade não se nos insinue na plantação da solidariedade. É forçoso recordar, sobretudo, que os alicerces de qualquer ambiente espiritual começam nas forças do pensamento. Todos nós, os desencarnados e encarnados que nos vinculamos à seara espírita cristã, contamos com o apoio dos instrutores da vida maior. Isso é mais que natural ante as necessidades que nos assinalam a senda, mas não nos será lícito esquecer que eles também esperam por nosso auxílio, a fim de que possam mais amplamente auxiliar. Nós vamos então fazer a nossa prece, né, para que o nosso ambiente possa se harmonizar e nós tenhamos aí mais uma vez a presença também dos nossos amigos espirituais que nos secundam em trabalhos de estudo também. Eles aqui estão conosco, temos certeza absoluta,
e muitas vezes em números maiores do que aquele que aqui estamos reunidos, né? Que possamos contar com essa integração do mundo espiritual conosco, para que tenhamos um aprendizado onde cada um de nós saiamos daqui com um pouco mais de conhecimento em relação à doutrina espírita. Vamos então agradecer a Deus, a Jesus e aos espíritos amigos esta feliz oportunidade de aqui estarmos reunidos, para que nós possamos, através do raciocínio, da lógica e da razão, buscarmos compreender esta doutrina, que ela realmente exige de nós essa busca de nos inteirarmos cada vez mais do conhecimento, para que possamos ter a visão desta luz divina que nos foi oferecida através do conhecimento das leis de Deus. E assim, agradecidos pela oportunidade, rogamos a espiritualidade maior, a bênção, a proteção, o carinho, o amor, para que todos nós, harmonicamente, possamos estarmos atentos aos ensinos e dele tirarmos o melhor proveito possível nesta noite. Que assim seja. Nós vamos passar então a palavra ao pessoal que vai... o tema vai ser capítulo... Psicografia, né, do Livro dos Médiuns, capítulo 13º. Então vamos lá. Quem vai? Bom, dando seguimento então aos estudos, hoje a gente vai falar sobre psicografia. Eu fiz uma introdução aqui, não é muito grande não, tá, gente? A psicografia é a técnica utilizada pelos médiuns para escreverem um texto sob a influência de um espírito desencarnado. Todos nós sabemos que no tempo em que Allan Kardec teve contato com as manifestações espíritas, o meio utilizado para a comunicação entre os dois planos eram as mesas girantes. Algum tempo depois, a imaginação dos adeptos dessa metodologia criou outros mecanismos que facilitavam a comunicação dos espíritos através dos médiuns. Entre eles se destacavam a cesta peão, a mesa miniatura, as pranchetas e a cesta de bico. A escrita obtida por esses instrumentos primários foi mais tarde chamada de psicografia indireta. Após a fase primitiva, alguns experimentadores tiveram a ideia de substituir as cestinhas pela mão do próprio médium, o que deu origem à psicografia direta, ou manual, que é usada até os dias de hoje. E como experiência pessoal, eu acho ela bem mais fácil, ainda bem que essa é mais fácil de ser estudada. O valor da psicografia. De todas as formas de comunicação, a escrita manual é a mais simples, a mais cômoda e, sobretudo, a mais completa. Todos os esforços devem ser feitos para o seu desenvolvimento, porque ela permite estabelecer relações tão permanentes e regulares com os espíritos, como as que mantemos entre nós. Tanto mais devemos usá-la quando é por ela que os espíritos revelam melhor a sua natureza e o grau de sua perfeição ou de sua inferioridade. Pela facilidade com que podem exprimir, dão-nos a conhecer os seus pensamentos íntimos e assim nos permitem apreciá-los em seu justo valor. Além disso, para o médium, essa faculdade é a mais suscetível de desenvolver pelo exercício. Isso vai ser estudado no Livro dos Médiuns, no item 178, tá? Mais para frente eles vão falar disso. Por conta das mensagens escritas, Allan Kardec afirma em Os Livros dos Médiuns que todos os esforços devem ser feitos no sentido de desenvolvê-la. Quando uma pessoa está escrevendo, a mente consciente busca as ideias no inconsciente, para ordená-las no fluxo criativo. Como a influência espiritual se dá na camada inconsciente, isso facilita a sintonia com o espírito comunicante. Quando se trata de dar vida lógica e racional a um texto,
é muito mais confortável escrever do que falar. A gente tem como exemplo os homens de destaque no nosso meio, no nosso mundo. Eles preferem fazer seus discursos públicos por escrito, tá? A mensagem escrita, ela passa a ter mais valor do que a falada, porque através dela pode ter seu conteúdo examinado de modo mais abrangente. Por ela é possível sondar a intimidade dos pensamentos da entidade que se comunica, dando a eles um justo valor pelo conteúdo que encerram. Eu vou passar agora para minha colega. Bom, então, a Beth fez um resumo, né, do que fala o capítulo. E como ela disse, psicografia foi a evolução das comunicações entre os espíritos, porque até então os espíritos se comunicavam pela tipologia, que eram as pancadas nas mesas. E com o surgimento da psicografia, ela tinha a vantagem de provar materialmente que ali tinha um espírito, né, atuando, e ela também tinha a vantagem de deixar registrado a comunicação. Na tipologia isso não era possível. Eu acho que eu errei. Os primeiros tipos de psicografia, aliás, a psicografia das primeiras comunicações foi indireta, ou seja, o médium não pegava no lápis para escrever. Tinha outros objetos que eram acoplados, fixados, para que, ou seja, formavam uma aparelhagem para que pudesse ocorrer a psicografia. E as primeiras eram por meio de cestas, pranchetas, caixas, funis. E Allan Kardec diz no capítulo que, como essa aparelhagem era muito grande, muito complexa, tinha que ter pelo menos 2 pessoas para manusear. Uma pessoa médium e a outra para ajudar o médium, para ele não ficar tão cansado. E, no final do capítulo, ele diz também que pessoas que não entendiam muito sobre o fenômeno, não sabiam como funcionava, designaram vários escritos com o nome de comunicações de uma mesa ou comunicações de uma prancheta. Então, eles não sabiam, eles achavam que os objetos que tinham a inteligência de fazer as comunicações. E Allan Kardec diz que isso não é verdade, que a inteligência ali por trás é o espírito. E ele também diz que esses objetos não são absolutos, né? Então, não precisava ser uma cesta, uma caixa. Podia ser vários outros objetos que fizessem a psicografia. E, no capítulo, Allan Kardec cita 2 meios de psicografia indireta, que é o da cesta peão e o da cesta de bico. A gente fez um vídeo, uma pequena animação, para vocês entenderem melhor como que é essa aparelhagem. Então, como a gente pôde ver no vídeo, tinha uma cesta, um lápis que ficava fixado na cesta, na base dela. O médium colocava as mãos na borda da cesta e o espírito atuava no médium e movimentava a cesta. Esse é o meio mais primitivo de psicografia indireta. E por isso que a escrita saía toda em espiral, as palavras ficavam unidas, a letra era muito ilegível. Por causa desse equilíbrio, né? O lápis equilibrava ali a cesta, então ficava bem vulnerável. Mas Allan Kardec diz que, por uma intuição, né, que a gente sabe que é espiritualidade, o médium conseguia decifrar tudo depois. E tem a cesta de bico, que é uma evolução comparada com a cesta peão. Então, a cesta de bico a gente pode ver que é muito melhor, porque
essa haste que é colocada na cesta fixa melhor o lápis, né? Então, tinha mais equilíbrio, mais exatidão, as linhas saíam retas, as palavras saíam separadas. E assim podia dissertar várias páginas, né? Ficava muito mais fácil. E Allan Kardec diz, principalmente na cesta de bico, que tinha vários sinais de inteligência, né? Inteligência do espírito. Por exemplo, o movimento espontâneo para virar a página. Quando acabava de escrever, chegava no final da página, a haste fazia um movimento espontâneo para virar a página, para o ajudante virar a página. Reportar uma passagem precedente. Se o espírito queria relembrar alguma coisa de uma página anterior ou da mesma página, ele procurava com a haste, como a gente faz com o dedo, e sublinhava. Se dirigir a um dos assistentes, também usava a haste para se dirigir a alguém. Sinais de sim e não, de afirmação e não, e até mesmo expressões de impaciência, né? Se era um espírito inferior, ele estava muito irritado, com cólera, ele fazia golpes, né, com a haste, quebrava a ponta do lápis. Então, tudo isso é sinal de que ali tinha uma inteligência, né, oculta. E depois evoluiu para as mesinhas e pranchetas, como a gente pode ver aí, uma pranchetinha com 3 pontos, sendo que 2 são rodinhas ou bolas de marfim, como diz no capítulo, e o outro ponto é um lapisinho, então era bem mais prático para se escrever. Então a gente pode ver que foi evoluindo, né, até chegar na psicografia direta, que o Allan Kardec apenas cita, não entra em detalhes no capítulo, e onde o espírito pega diretamente no lápis e psicografa. E Allan Kardec diz que a única coisa que muda é que não tem um objeto ali entre a mão e o lápis. Ou seja, uma pessoa que fazia psicografia indireta poderia fazer normalmente a psicografia direta. E ele deixa claro que é o meio mais simples, né, e mais cômodo de psicografar, tanto que é o atual, né, tá até os dias de hoje. Isso era o que a gente apresentou, né, que a gente preparou para apresentar. E a Beth queria fazer um resumo? Só no final, né? Então, agora eu passo a palavra para quem quiser fazer alguma pergunta, quiser comentar alguma coisa. Se alguém quiser. Não, essa é só uma imagem. São 2 pessoas, né? Eu acho que um assistente, né? Um assistente e um médium. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Ficou bem visualmente para a gente entender melhor. A gente pode perceber, o microfone. A gente pode perceber aí, né, além disso, tudo isso aí, nós que hoje já temos as informações, né, para saber de que ali havia uma intermediação, né, uma energia fluídica, desconhecida do homem, logicamente, né. Hoje nós temos capacidade de vislumbrar melhor, de compreender, né, a passagem dessa energia através das mãos, né, e ela acabava atuando do ser humano para uma matéria inerte, né, fazendo-a movimentar. E, logicamente, como eles não tinham conhecimento, era de duvidar mesmo, achando que era essas cestinhas, essas coisas aí que tinham inteligência, né? E Kardec é que veio, né, deu aquele... aliás, foi um dos desafios que ele fez quando ele foi convidado, né? Que se eles mostrassem que tinha nervo, quer dizer, fez uma comparação, assim, ridicularizando não, mas
chamando a atenção para o raciocínio, né, que aquilo era comandado por uma energia que nós desconhecíamos. Hoje a gente tem conhecimento dessa energia, né, e que era transmitido por uma inteligência, uma individualidade, né? E a gente percebe que nessas escritas também não se fazia através de dois espíritos na mesma. A passagem sempre era de pensamento de um espírito, né, que fazia a transmissão do seu pensamento, utilizando aquele material, fazendo concluir ideias e pensamentos, né? Zé, você queria falar alguma coisa? Na hora que estava mostrando as pranchetinhas assim, eu ouvi o espanto, né, de todo mundo. Nossa, mas que dificuldade. Só que a gente se esquece o tanto que a doutrina é perfeita. Porque como que poderia ser diferente? Quem acreditaria num médium que de próprio punho escrevesse alguma coisa? Não teria, assim, não ia ter aquele choque que teve no começo, né? Ai, uma mesa girante, ai, uma cestinha que escreve. Então a gente, assim, às vezes, lógico que hoje é bem melhor, facilita, mas eu acho que a gente precisava disso para causar esse choque mesmo e para despertar, né? E através desse choque é que a gente veio a trazer a Kardec, estudar e a gente poder tirar as nossas conclusões, que a gente sabe hoje que é energia, que conduziu o lápis, tudo. Mas eu estou aqui pensando, né, assim, como é perfeita a doutrina, né? Que se não começasse assim, né, a gente não chega no topo sem passar pelo primeiro degrau. Então eu acho que esses esqueminhas aí montados justamente era para despertar isso, né? Porque de próprio punho ninguém acreditaria mesmo, né? Era só isso que eu queria colocar, que é uma coisa que me veio na cabeça. Dizer alguma coisa aí, Silvia? Alguma coisa, não? Foi o visual, realmente ele trouxe uma... O Fábio está hoje meio acanhado, ele não é disso, não. Olha, como é que é seu nome? Giovana. Então, o que a Giovana está falando está dentro da lógica daquilo que os espíritos trouxeram para nós como informação, que a natureza não dá salto, né? A evolução, lógico, ela não poderia se fazer, você lembrou bem, né? Não seria uma forma mágica e tal. A coisa veio, né, por etapas e temos ainda muito que aprender, né? Hoje achamos que estamos aí, não, quanta coisa nós temos ainda que vislumbrar aí, com coisas que estão escritas aqui no livro dos médiuns, nas obras básicas, e que nós ainda não somos capazes de perceber e de compreender, né, para que a doutrina tenha os efeitos a que ela terá, né? Chegando a ponto do Kardec perguntando aos espíritos a respeito se seria a religião do futuro, né? E os espíritos respondendo que seria o futuro das religiões, porque ele traria realmente uma coisa complementar ao homem, né, que ele sempre buscou e que não entendeu, que foi justamente o conhecimento do mundo espiritual, né? Até então o homem, entendendo que tinha céu, inferno, essas coisas todas, essas explicações que são ilógicas, né, mas era necessário dessa forma, né, para que nós viéssemos a ter o entendimento que hoje temos, né, em relação à doutrina. Daqui uns 10 ou 20 anos vai ser a mesma coisa, né? Que igual a gente está olhando assim, falando, nossa, olha lá, né? Como que era, né? Aí eles vão olhar e falar, nossa, eles ainda pegavam na caneta na mão, escreviam na mão. Que sofrimento, né? Então, eu acho que vai ser... A gente percebe aí o caráter mesmo evolucionista, né, do mundo. O mundo é uma evolução contínua, né? Assim, a doutrina também começou lá a comunicação de maneira bem primitiva, né? Com barulho, chamando atenção, passou para a escrita, e igual o Fábio falou, já existem médios que digitam, né?
em vez vai psicografando, mas no editor de texto, lá no computador, não sem a necessidade da caneta. E a gente não tem ideia que daqui 20 anos qual será o meio de comunicação mais rápido, mais fácil, né, para se escrever, para deixar escrito, né, as coisas. Então, a gente percebe que é mesmo uma evolução. E que o importante é que o Kardec mesmo falou que a doutrina espírita acompanharia a ciência, acompanharia o conhecimento da humanidade, né? E a gente sabe que a psicografia, quer dizer, a escrita dos espíritos vão acontecer. A maneira que vai acontecer é a maneira mais usual, que está se usando mais. A gente percebe hoje em dia, pelo caminho, que muita gente não gosta mais de escrever. Então, digita lá no editor, né? E assim vai. Pode ser até em braille, pode ser no que for. O importante é que o espírito está trazendo aquela mensagem por um instrumento que vai produzir uma escrita, né? Isso que é importante a gente entender. E a gente fala só da psicografia, mas tem lá o desenho, a pintura, que também é uma expressão, né, de comunicação dos espíritos, né, através de grafia, né? No caso, a pintura. Entenderam direitinho aí? Eu acho que ficou realmente, né? Foi uma demonstração. Não, então a gente vai voltar a vocês aí para vocês complementar o estudo, né? Ninguém mais quer dizer nada aí? O importante é que a gente não perca de vista como acontece a psicografia, de que maneira o espírito atua no médium para fazer a psicografia, né? Que a gente tem que compreender isso, que atua de perispírito para perispírito, na mente do encarnado, para que ele possa escrever, desenhar, fazer sinais, né? O que seja. Então a gente não pode perder isso. Se a gente não sair dessa base, que é o Kardec, o que ele ensinou, tudo o que mais vier em evolução, a gente aceita, não é? Pensando aqui, esse processo foi um processo que, como as mesinhas começaram a se movimentar e dar as respostas, eles acreditavam, num primeiro momento, que fazia-se necessário o lápis ali preso em algum objeto. Depois que eles entenderam que, na realidade, tudo isso era desnecessário. Então, hoje, passar do lápis para o computador não é a mesma coisa, porque nós já entendemos que vai atuar na mente. Então, esses avanços agora realmente não têm mais significado, né? É porque aí eles não entendiam isso ainda, né? E como Kardec era muito meticuloso, ele foi lançando hipóteses. Bom, então, se há mesa, então vamos pegar uma cestinha, vamos amarrar o lápis ali. E foi nesse processo. Pelo menos nesse aspecto, eu acho que não há mais o que descobrir. Porque é mente a mente, né? Então, tanto faz eu estar com o lápis, como eu estar no computador, né? Então, é isso aí. Pode dar continuidade ao estudo. Como esse capítulo ele é muito pequeno, assim, o que tinha que exemplificar, ela já colocou, o que eu tinha que falar. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, porque o que eu tenho aqui agora, pesquisando, né, eu fiquei pesquisando algumas coisas e eu achei até uma mensagem que Allan Kardec publicou na Revista Espírita, e essa mensagem eu quero só finalizar. Então, se alguém tiver alguma coisa mais para falar, pode colocar. Nós estamos, assim, um pouco ansiosos, porque falar assim em público não é muito... É difícil. Não é, assim, o que a gente está acostumado a fazer. E como a gente... No meu caso, assim, eu tenho pouco tempo de estudo, então, por enquanto, eu ainda prefiro mais ouvir do que falar. Tá? Muito bem. Vocês fizeram ótimo. Uhum.
quiser complementar alguma coisa, porque a minha a minha mensagem agora que eu tenho aqui. Foi uma novidade, realmente. Não, sem mentira nenhuma, eu ficava pensando. Será que eles põem essa. Aí agora eu entendi. Ela vai fazer. Que cestinha é essa? Eu não imaginava que fosse ali no meio. Daquela gente que eu imaginei. Ai, bem, mas você imaginou, acho que você foi hiperfluida. Acho que ela foi. A gente conversando com os educadores, ela falou, ai, como será que melhor? Ele acabou de falar, ela faltou. Essa de bico é interessante, né? É. Isso é tudo de bom. Você vê como é que é a evolução, né? Mas a gente com 50 anos sabia disso. Não sabe até fazer com a gente ver. Não, eu queria só acrescentar da importância, né, dessa psicografia, que através da psicografia no tribunal, né, o juiz aceitou, né, a psicografia do Chico, de uma pessoa que ia ser condenada, né, por um acidente que aconteceu. Estavam dois amigos, né, eu não sei como que foi, eu sei que a arma disparou e através da psicografia do Chico Xavier, o que desencarnou comunicou falando que ele era inocente. E foi aceito por, né, o juiz aceitou. Não sei a religião do juiz. Então, essa psicografia foi feita pelo Chico, e o Chico tinha uma característica, às vezes, de fazer a mesma letra e a assinatura, né? Então, foi por conta disso que o juiz também levou em conta, não só fato religioso, não, mas foi uma coisa bem científica mesmo, que aí foi, para a gente espírita, foi muito bom, porque foi o reconhecimento mesmo científico da vida após a morte, né? Naquela época a doutrina ainda era muito perseguida e não se aceitava isso. Então, é muito interessante mesmo, Madalena, você lembrar disso. Alguém mais quer dizer alguma coisa aí? Fala, Zé. Sabia. Zé, ó, vai aprendendo. Emmanuel, no livro que ele psicografou com o Chico, A Doutrina dos Espíritos, ele passa uma informação muito importante. Ele diz assim, alguém questionou ele a respeito das enfermidades existentes, né, das dificuldades existentes. Por que os espíritos, né, não traria ali uma fórmula, né, já pronta, e colocava ali, né, toda aquela fórmula pronta, tudo aquilo certinho. Aí Emmanuel explica que o homem, nós recebemos muitos espíritos elevados na carne para nos auxiliar na evolução. E eles traz, né, aí ele citou aquele rapaz lá que inventou a lâmpada lá, o Thomas Edison, e o Pasteur, como é que é? Não, é o outro Pasteur lá. E ele falou assim que o Thomas Edison, ele
fez 700 invenções. Então ele é um espírito ilustre, né, que teve junto de nós, e nós recebemos deles essas informações, né? E ele falou assim que nós precisamos de ter o nosso mérito. É igual o Kardec tem o mérito dele. Porque o Kardec, ele é um espírito ilustre, pesquisou, achou e deixou para nós. E hoje o que acontece? Nós, através das informações dele, estudamos, né? E nós estamos aí, encontrando muitas coisas também, né? E hoje, com a felicidade de ver essa moçada trazendo para nós com essa condição maravilhosa, ilustrando as nossas mentes, né? Então, são espíritos, né? Jovens na carne, mas com um gabarito muito bom. Estavam lá. Era Marlene. Era assim com o homem lá. Era assim. É. Isso que o Zé Mauro falou é isso mesmo, sabe por quê? Um dos espíritos podia escrever lá, não precisa tanto parafernália não, só segura o lápis e pronto. Poderia, não poderia, mas não fizeram. Por quê? Eles não tinham autorização. Por quê? Porque senão ia perder o caráter científico da doutrina. Porque aí ia ser apenas uma revelação dos espíritos. E não ia caracterizar o aspecto científico, que é o que é necessário para a doutrina. Aí eles vão, então, ensaios e erros. Aí se deu certo, mas ainda não está perfeito, né? Igual aquela lá. Escrevia, mas começava a fazer a espiral, e depois para ler era complicadinho, né? Eu tinha que ficar fazendo assim para... Aí, olha, foi ensaio e erro, aquilo lá, mas aí eles fizeram essa tentativa e aí já ficou mais legível, dava para ler melhor, né? Então, este é o caráter científico da doutrina. Isso é muito interessante também nós observarmos, né? Aí, ó, já ficou melhor. Só que era de cima para baixo, né? Só para te amolar, viu? Eu não sei fazer. É só inverter o bico. Da próxima vez você responde assim para mim, mas os espíritos escreveram através do Divaldo em especular, né? A gente deve lembrar também que os espíritos falam que o futuro da mediunidade é a intuição, né? E lendo aquela obra Transição Planetária, Manuel Filomeno de Miranda, quando o Manuel e a equipe lá, os colegas deles, se encontravam com os espíritos de Alcione, os de Alcione conversavam com eles só pelo pensamento. E eles tinham que verbalizar. Eles entendiam, né, mas a linguagem deles por pensamento, às vezes era assim por imagem, mas ele fala que entendia perfeitamente. Então, para vocês verem, são espíritos mais adiantados, né? Esses espíritos já estão começando a renascer aqui na Terra, né? Esses de Alcione. E esses espíritos é esses que estão fazendo essas cestinhas aí, ó, desenhando. Viu, Marlene? Esses espíritos, esses que estão fazendo aí esses desenhos. Então é isso, né? E essa evolução aí de meios, da tipologia, sematologia, pneumatografia,
até chegar na psicografia, e hoje a TCI, né? Transcomunicação através de aparelhos, telefone, televisão, computador. Isso mostra que nós temos, como disseram aí, muita coisa ainda para que vai nos surpreender, né? E é o caráter científico da doutrina, né? Como a Marlene falou. Alguém mais quer dar algum pitaco aí? Pitaco não, aliás. Pitaco. Expressão de... Dá uma opinião, logicamente. Isso aí mesmo? Bom, então nós estamos aí, né, nesse encontro de ideias novas, né, e cada vez mais, como foi dito aí, a gente vai ter novidades, né? Nós somos espíritos primitivos ainda, né? O mundo nosso é primitivo agora, que prova e expiação, mas faz parte dos primitivos ainda. Ainda nós estamos caminhando como uma criança, né, no conhecimento, né? E nós vamos ter muita novidade. A gente vê a tecnologia hoje, né, muito avançada. Jamais se imaginaria, né, por exemplo, um aparelhinho desse aí que nós temos aí, né, o nosso telefone celular, hoje com capacidade de você utilizá-lo como uma série de informações aí, né, como a internet, né? Ele tem uma capacidade tremenda de captação. E o raciocínio do homem também, nós começamos a analisar, se cada um de nós pegássemos aqui um telefone e falássemos, né, nós não imaginamos, uma coisa material está se passando aqui, imagens, tudo, né, voz e presença também, né, que nós não somos capazes ainda de captar, né? E esses aparelhos são capazes de fazer a captação aqui. Se cada um ligar um telefone, uma coisa aqui, né? Existem esses telefones hoje que você tem o visor ali, você está falando, a pessoa está sintonizando, ouvindo você falar, né? E aí não estamos vendo nada aqui, né? Está numa dimensão material ainda, né? Mas para nós ainda incompreensível, né? Então são coisas, o homem... A gente vê, agora eles descobriram um processo, então não vai usar mais como é que chama? O controle remoto. O controle remoto vai ser basicamente, eles estão utilizando ele já por movimentos, né? Por pensamento, e já está sendo feito estudos disso, que você vai fazer a mudança de canal, então não vai precisar mais, né? Então, quer dizer, nós estamos tendo uma evolução muito grande. Já tenho aqueles de jogar, né? Se é raquete, basquete, né? Quer dizer, isso tudo no imaginário para nós existe. Ele tem o que é? Uma energia que está fazendo, né? O homem está descobrindo essas energias que saem fora do nosso conhecimento. E a gente não tem essa percepção ainda, né? Ela existe, ela está aí, é um laboratório que está aí para nos esperar, para que nós tenhamos aí muito conhecimento pela frente, né? Mais alguma coisa aí com relação à psicografia? Só para dar uma exemplificada também, o próprio filme Nosso Lar mostrou aquela área da psicografia que tinha o pessoal que escrevia com pena, caneta de pena, os outros que escrevia a máquina e o computador, então mostrou aquela evolução, né? Então eu acho assim que hoje a gente tem essa tecnologia e cada vez vai ser diferente.
para quem acompanha a novela, a própria novela das 6, tem um senhor, quando dá eu assisto também, tem um senhor na novela que ele não aceita, assim, ele é antigo, então, para ele, esses negócios da modernidade, ele está sempre reclamando, tal. Um dia desses aí para trás, o próprio anjo chegou perto dele lá e falou para ele que ele estava reclamando demais, que ele era muito ranzinza, assim, não estava na hora dele pensar, né, dele ser útil, que ele estava reclamando demais. Então, assim, acho que na medida do possível, a própria novela está querendo mostrar uma coisa que muita gente nem acredita, né? Só que a gente passa a ver diferente. Para encerrar, eu fazendo uma coisa tão engraçada, porque de vez em quando eu leio muito, e eu achei um texto que foi publicado em abril de 1864, escrito por Allan Kardec, né, na Revista Espírita, que fala sobre a psicografia. Eu achei interessante, porque como eu estou desenvolvendo a psicografia e eu escrevo por intuição, eu achei muito interessante, sabe? Então, eu vou ler para vocês. Alguém já deve, bom, vocês até já devem ter lido esse artigo, tudo, mas para mim foi novidade. Sabe-se que os espíritos, por força da diferença existente em suas capacidades, estão longe de estar individualmente na posse de toda a verdade, que nem a todos é dado penetrar certos mistérios, que seu saber é proporcional à sua depuração, que os espíritos vulgares não sabem mais que os homens, e até menos que certos homens, que entre eles, como entre estes, há presunçosos e pseudo-sábios, que creem saber o que não sabem, sistemáticos que tomam suas ideias como verdades. Enfim, que os espíritos de ordem mais elevada, os que estão completamente desmaterializados, são os únicos despojados das ideias e preconceitos terrenos. Mas sabe-se também que os espíritos enganadores não têm escrúpulos em esconder-se sob nomes de empréstimos para fazerem aceitas suas utopias. Disso resulta que, para tudo quanto esteja fora do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um pode obter têm um caráter individual, sem autenticidade, que devem ser consideradas como opiniões pessoais de tal ou qual espírito, e que seria imprudente aceitá-las e promulgá-las levianamente como verdades absolutas. O primeiro controle é, sem contradita, o da razão, ao qual é necessário submeter-se, sem exceção, tudo que vem dos espíritos. Toda teoria em contradição manifesta com bom senso, com uma lógica rigorosa e com dados positivos que possuímos, por mais respeitável que seja o nome que a assine, deve ser rejeitada. Então, nesse artigo aqui, eu acho assim, que ele quis expor para a gente que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque, às vezes, a pessoa fala assim, no meu caso, eu escrevo uma coisa, mas quem escreveu? Não importa quem escreveu. Se a mensagem veio de acordo, às vezes ela vem e dá uma paz, né, para a pessoa, ou então dá um puxão de orelha. Não importa quem escreveu. Então, a gente deve duvidar se vem assim, eu sou o presidente da Inglaterra, ou eu sou, nem sei se a Inglaterra tem presidente, mas tudo bem, é o rei da Espanha, né? Mas, então, a gente deve tomar cuidado com isso. Olha, como estreantes, vocês estão de parabéns. Vocês trouxeram uma inovação, a gente já tem um certo tempo assim dentro da doutrina, nós não tínhamos visto, né, Marlene? Uma forma assim, bastante... E foi muito bem explicada, né?
E vocês falaram a respeito de tá assim, né, mas vocês saíram muito bem, vão ser falantes, o espírito é assim mesmo. Não é fácil mesmo, não. As primeiras vezes que se expõe a falar e tal, não é fácil, né? Quem já fez algum curso sabe que é uma dificuldade normal, mas ela vai sendo superada com a boa vontade, com o esforço, com a dedicação, né? Com a vontade de ser, né? De fazer algo. E o espírita tem que aprender a falar assim, né? Porque não é... ele tem que exercer a sua mediunidade, né? Que a mediunidade... de psicofonia, por exemplo, nós somos médios, todos somos médios com intensidade maior ou menor, né? Mas ao sairmos aqui estamos usando, né, um processo, lá fora, ao falarmos com as pessoas, poderemos sintonizar bons pensamentos para conversarmos coisas úteis, né? E a gente vai fazendo essa seleção e exercendo essas funções, né? Vocês estão de parabéns, viu? Muito bem. Oi. Pois não. E a pintura, né? E nós temos, né, Fábio? Nós temos um trabalho na última quarta-feira do mês, né, que às 6h30, desse tipo de trabalho, né? Então vocês estão convidados, aqueles que quiserem participar, né, Fábio? Porque vem só eu, Lourdinho e o Fábio. Aí de vez em quando aparece um ou dois, mas aí. Então, se você. Encarnado. Oi? Não precisa. De psicografia também. Por imagem, né? Nós pensamos por imagem, então estão convidados quem é da psicografia, né, se quiser, mesmo que não seja, né? Está feito aí o convite, né? A gente não estava sabendo que tinha um grupo, né? Sempre o oportunidade aqui não está faltando, não, né? Então, aquele que quiser tentar. Gente, eu vim na reunião, né? Uma vez eu vim assistir, eu nunca tinha visto desenho né, mediúnico, então eu vim na reunião do Fábio. A Luísa acho que ainda não estava quando eu vim. Independente, eu não trouxe lápis, nada, eu vim, né, fazendo sustentação, oração. Mas é uma reunião tão gostosa, de tamanha elevação, que vale a pena a gente ver. Eu fiquei assim, muito satisfeita de ter vindo na reunião, uma reunião muito gostosa. Bom, tá feito o convite. Um minutinho, a Lourdinha aqui, ela tem algumas novidades para nós aqui. Porque ela tem uma visão que alguns não têm, né, Lourdinha? A Silvia falou mesmo, é muito elevada essa reunião. Ela faz tratamentos. Atualmente a gente tem feito, hoje foi tratado eu, a Luísa e o Fábio. Foi tratado com laser. A Luísa nas costas, eu aqui e o Fábio atrás da orelha. Então, ficou durante todo o tempo uma entidade e uma equipe trabalhando. Então, é muito importante. E a gente só nós três. Então, eu acho que precisa de mais pessoas, porque vale a pena. É uma vez só por mês, então vale a pena. 6h30. O Fábio eu já falei, ele precisava fazer um demonstrativo um dia aí para nós, Fábio. Para nós daqui da quarta-feira, e para o pessoal ver, né, o que já foi feito. Nossa, mostra de hoje, Fábio. Tá aqui? Maravilhoso. Tá lá embaixo, Fábio? Agora fica, nós estamos... vamos ficar marcado para o Fábio trazer na próxima reunião para nós? Escolhe alguns quadros lá. Então,
Traz para a gente ver. São quadros artísticos, né? Tá sendo partidário aí, hein? Aí nós vamos ficar enciumados, vai ter problema aí. Bom. O Tonho. A esposa falando aí porque a coisa teve boa. Diz que você ficou até simpático, Tonho. Pessoal, olha, a gente vai chegando então ao término dessa reunião, né? E mais uma vez agradecendo aí a presença de todos. Infelizmente outros companheiros não puderam estar aqui conosco, né? E a gente precisa estar conversando com nossos amigos nas nossas reuniões, que é muito importante a presença deles aqui, né, nesse dia aqui, porque tudo que é falado aqui faz parte de um conhecimento que nós devemos ter, não é simplesmente nós virmos, participarmos como médiuns e tal, sem tomar conhecimento da essência da doutrina, para podermos ter mais condições de oferecer à espiritualidade possibilidade de utilização, né, de instrumentos, e nós próprios, né, quanto mais conhecimento, mais eficácia tem uma reunião, né? As nossas reuniões, por exemplo, a gente sabe que ela é como se fosse medida por um voltímetro, por exemplo, e a vantagem é o conhecimento, é a boa vontade, é o esforço, a dedicação de cada um, né? Então, que a gente possa ter essa consciência, e quando tiver estudo, vamos animar os nossos companheiros a comparecerem, não deixarem de estar presente aqui, não. A gente vai encerrar, né? Depois nós vamos ter o Converscote. Vocês que são mais jovens aí, Converscote, vocês já têm conhecimento? Não? Tem. Ah, já sabe. Pois é, ué, então. Já. O Tonho já tem as preferências dele aí. Gente, então nós vamos encerrar nossa reunião. A gente vai novamente, né, fazer uma prece, assim como fizemos no início, para a preparação do ambiente, agora para encerrá-la, para que nós possamos retornar aos nossos lares, né, saudáveis, com os pensamentos renovados, levando mais este conhecimento, né, pensarmos do que a doutrina espírita, como ela iniciou e como ela está hoje, né, e dela poderemos fazê-la melhor, depende de nós, do esforço de cada um, né, buscar, porque os espíritos realmente, foi falado aqui, não nos dá as coisas assim gratuitamente. Eles vão, conforme o nosso esforço, eles vão colocando as plaquinhas, né, e vai mostrando indicativos. Se nós quisermos, bem, se não quisermos, temos o livre-arbítrio, né? Então, a gente vai encerrar, pedir para a Marlene fazer a prece de encerramento. Senhor Jesus, irmão amado, com os nossos corações alegres, pelo conhecimento, pelo estudo, pela fraternidade e, sobretudo, pela assistência amiga que tivemos, nós queremos dar a nossa reunião por encerrada em nome do nosso Pai amantíssimo. Que Jesus nos abençoe sempre, que assim seja.